Meu nome é Olivia Carter. Tenho 34 anos e nunca imaginei que descobriria o verdadeiro valor da minha família em uma cama de hospital. 6 semanas antes, minha filha Clara tinha nascido. Ela era perfeita, pequena, saudável e o maior presente da minha vida. Naquela noite, depois de terminar um turno extra no trabalho, eu dirigia para casa pensando apenas em abraçá-la. Então tudo aconteceu. Um caminhão atravessou o sinal vermelho. Eu nem tive tempo de frear. O impacto foi tão forte que acordei horas depois no hospital. 3 costelas quebradas, um pulmão perfurado, o braço direito engessado. Meu marido, Ricardo, estava viajando a trabalho e só conseguiria voltar muitas horas depois. Nossa filha precisava de alguém imediatamente. Minha mãe morava a apenas 20 minutos do hospital. Ricardo ligou para ela desesperado. A resposta foi apenas uma frase. Olivia sempre consegue resolver seus problemas. Minha irmã estava fazendo um cruzeiro pelo Caribe. Minha mãe preferiu cuidar do gato dela em vez da própria neta. Quando Ricardo me contou isso pelo telefone, senti algo dentro de mim quebrar. Não chorei. Apenas fiquei olhando para a pulseira do hospital em meu braço. Naquele instante, percebi que passei a vida inteira resolvendo os problemas de todo mundo. Sempre fui a filha responsável. A que estudou, trabalhou e nunca reclamou. Enquanto minha irmã vivia sem preocupações, eu sustentava silenciosamente boa parte da família. Durante 9 anos enviei dinheiro todos os meses para meus pais. Sempre acreditei que estava ajudando meu pai com problemas de saúde e pagando parte da hipoteca da casa. Nunca contei isso para ninguém, nem mesmo para Ricardo. Enquanto esperava notícias da minha filha, abri o aplicativo do banco. Respirei fundo. Ali estavam 4 transferências automáticas. Todo mês, sem atraso, sem perguntas. Pela primeira vez em 9 anos, resolvi olhar o valor total. Quando vi aquele número, fiquei completamente imóvel. Quase $500 mil. Meu coração acelerou. Enquanto eu sacrificava meus sonhos para ajudar minha família, minha própria mãe recusava cuidar da neta por apenas uma noite. Naquele momento, toquei na primeira transferência automática. Depois na segunda. Na terceira. Na quarta. Em menos de 30 segundos, 9 anos de ajuda terminaram para sempre. Eu ainda não sabia, mas aquela simples decisão mudaria completamente a vida da minha família. E 3 horas depois, alguém atravessaria a porta daquele hospital com uma velha pasta nas mãos. Alguém que finalmente revelaria toda a verdade. Na manhã seguinte, fui transferida para um quarto normal do hospital. Minha filha estava segura. Ricardo estava voltando para casa. E eu finalmente tinha tempo para pensar. Pela primeira vez em muitos anos, comecei a analisar minha própria vida como analisava os relatórios financeiros do trabalho. Sem emoções. Sem desculpas. Apenas fatos. Peguei meu celular e entrei novamente no aplicativo do banco. Desta vez fui mais fundo. Muito mais fundo. Baixei os registros dos últimos anos e comecei a verificar cada transferência enviada aos meus pais. No início, tudo parecia normal. Pagamentos, transferências, depósitos. Mas então encontrei algo estranho. Uma movimentação marcada como tratamento médico. O valor era enorme. $40 mil. Meu coração acelerou. Eu lembrava perfeitamente daquele período. Meu pai nunca passou por nenhuma cirurgia naquela época. Então, para onde aquele dinheiro tinha ido? Continuei investigando. E quanto mais procurava, pior ficava. Diversas transferências, que deveriam ser destinadas ao tratamento do meu pai, terminavam em contas ligadas à minha irmã. Viagens, compras, parcelas de carro, despesas pessoais. Tudo pago com o dinheiro que eu acreditava estar salvando a saúde do meu pai. Senti um nó na garganta. Durante anos pensei que estava ajudando minha família. Mas a verdade era muito diferente. Eu estava financiando os luxos da minha irmã. Naquele momento, meu celular vibrou. Era uma ligação de vídeo. Minha irmã. Atendi. Atrás dela havia uma piscina azul, música alta e pessoas aproveitando as férias. Ela nem perguntou sobre meu acidente. Nem perguntou sobre Clara. Nem perguntou se eu estava viva. A primeira frase foi: meu cartão foi recusado. O que aconteceu? Fiquei alguns segundos em silêncio. Ela continuou reclamando. Disse que tinha reservas para pagar. Sessões de fotos, passeios, restaurantes. Então perguntou novamente: você mexeu na conta da família? Conta da família. Quase ri. Ela realmente acreditava que aquele dinheiro aparecia do nada. Minha mãe havia escondido a verdade. Por tantos anos que minha própria irmã não fazia ideia de quem sustentava tudo. Terminei a ligação rapidamente. Não tinha energia para discutir. Horas depois, outra surpresa apareceu. As notificações do grupo da família começaram a chegar. Minha mãe estava contando uma história completamente diferente. Segundo ela, eu havia abandonado meus pais sem motivo. Disse que meu pai estava doente. Disse que eu era ingrata. Disse que eles sempre sobreviveram sozinhos. Olhei para a tela sem acreditar.
Sozinhos? Depois de quase $500 mil enviados por mim, naquele instante tomei uma decisão. Eu não iria discutir. Não iria me defender. Não iria implorar para que acreditassem em mim. Desta vez seria diferente. Desta vez os números falariam por mim. E os números estavam prestes a destruir todas as mentiras que minha mãe construiu durante anos. Naquela tarde, Ricardo trouxe meu laptop para o hospital. Enquanto Clara dormia tranquilamente ao meu lado, comecei a organizar todas as informações que havia encontrado. Se existia uma coisa que eu sabia fazer melhor do que qualquer pessoa, era seguir o caminho do dinheiro. Durante anos trabalhei analisando números. E números não mentem. Depois de algumas horas examinando transferências, datas e extratos, finalmente encontrei a verdade completa. Dos quase 500 mil que enviei para meus pais ao longo de 9 anos, apenas uma pequena parte realmente foi usada para os tratamentos médicos do meu pai. O restante desapareceu em dezenas de retiradas de dinheiro, sempre nos mesmos lugares, sempre nos mesmos dias. Quando pesquisei os endereços, senti meu estômago afundar. Cassinos. Minha mãe não estava apenas visitando cassinos ocasionalmente. Ela frequentava aqueles lugares há anos, com o meu dinheiro. Enquanto dizia para todos que estava sacrificando tudo pela família. Enquanto dizia aos parentes que ela e meu pai sobreviviam sozinhos. Enquanto me fazia sentir culpada cada vez que eu pensava em parar de ajudar. Fechei os olhos por alguns segundos. Toda aquela confiança. Todos aqueles anos. Tudo baseado em mentiras. Naquele momento, uma nova mensagem apareceu no grupo da família. Minha mãe continuava espalhando sua versão da história. Dizia que eu estava sendo cruel, que havia abandonado meus pais, que meu pai poderia sofrer por causa da minha decisão, mas dessa vez eu não senti culpa. Pela primeira vez, senti algo diferente. Calma, uma calma fria, porque agora eu tinha provas, e as provas eram impossíveis de negar. Enquanto eu observava Clara dormindo, outra mensagem chegou ao meu celular. Era de uma pessoa que raramente falava, meu avô. Ele respondeu ao texto que eu havia enviado na noite anterior. A mensagem era curta. Estou indo. Nada mais. Nenhuma explicação. Nenhuma pergunta. Apenas 2 palavras. Olhei para Ricardo. Meu avô está vindo. Ricardo pareceu surpreso. Seu avô Harold? Assenti. Meu avô quase nunca se envolvia nos conflitos da família. Mas quando falava, todos escutavam. Horas depois, o relógio marcava quase 7 da noite quando ouvi uma batida na porta do quarto. Levantei os olhos. E lá estava ele. 78 anos. Postura firme. Olhar sério. Nas mãos carregava uma pasta antiga de couro desgastado. Ele entrou devagar. Cumprimentou Ricardo. Olhou para Clara. Depois caminhou até minha cama. Por alguns segundos ficou em silêncio. Então colocou a pasta sobre a mesa. Está na hora de você saber a verdade. Meu coração disparou. Nunca tinha visto meu avô tão sério. Ele abriu a pasta lentamente. Dentro havia documentos antigos. Cartas. Extratos. Papéis que pareciam guardar segredos há muitos anos. Então ele respirou fundo. E pronunciou uma frase que mudaria tudo o que eu acreditava saber sobre minha mãe. Uma frase que poucas horas depois destruiria a imagem perfeita que ela havia construído durante décadas diante de toda a família. Meu avô abriu a pasta lentamente. O quarto ficou em silêncio. Eu podia ouvir apenas o som dos aparelhos do hospital. Então ele retirou alguns documentos amarelados e os colocou sobre a mesa. Sua avó sabia que isso aconteceria um dia, disse ele. Franzi a testa. O que você quer dizer? Ele respirou fundo. Sua avó descobriu, anos atrás, que sua mãe estava usando o dinheiro da família de forma irresponsável. Meu coração disparou. Meu avô empurrou um envelope na minha direção. Dentro havia cartas escritas pela minha avó antes de falecer. Em uma delas estava tudo. Ela havia percebido que minha mãe escondia informações financeiras da família. Também sabia que você era quem sustentava praticamente tudo. Mas a revelação mais chocante ainda estava por vir. Meu avô tirou outro documento da pasta. Era o testamento da minha avó. Eu nunca tinha visto aquele papel. Sua mãe disse que não havia herança. Falei. Ele balançou a cabeça. Porque isso era mentira. Senti meu corpo congelar. Segundo o documento, minha avó havia deixado uma quantia significativa para mim. O dinheiro deveria ser entregue após o nascimento do meu primeiro filho. Exatamente o que tinha acontecido 6 semanas antes. Mas eu nunca fui informada. Durante mais de 1 ano, minha mãe escondeu a existência daquela herança. Ela pretendia controlar o dinheiro da mesma forma que controlava tudo o resto. Naquele instante, finalmente entendi. Não era apenas sobre dinheiro. Nunca foi. Era sobre controle. Era sobre manter uma pessoa responsável trabalhando para todos, enquanto os outros aproveitavam os benefícios. Meu avô então fez algo que ninguém esperava. Pegou o telefone, ligou para vários parentes e marcou uma reunião familiar para o fim de semana. Quando chegou o dia, todos apareceram. Tios,
Primos. Minha mãe. Meu pai. Minha irmã. Na frente de todos, meu avô apresentou os documentos, as cartas, os extratos, o testamento, as provas. Ninguém conseguiu contestar nada. O silêncio tomou conta da sala. Pela primeira vez, todos viram a verdade. Minha mãe tentou se justificar. Tentou mudar de assunto. Tentou culpar outras pessoas. Mas era tarde demais. Os fatos estavam diante de todos. Naquele dia eu não gritei. Não discuti. Não busquei vingança. Simplesmente me levantei e disse uma única frase. A partir de hoje, minha prioridade será minha filha. Depois fui embora. Meses se passaram. Minha vida mudou completamente. O dinheiro que antes desaparecia todos os meses passou a ser investido. Na minha própria família. Clara cresceu saudável. Ricardo e eu compramos nossa casa. E pela primeira vez em muitos anos senti paz. Porque a verdadeira vitória não foi expor as mentiras. Foi parar de carregar pessoas que nunca quiseram caminhar sozinhas. Às vezes a melhor vingança não é destruir quem te machucou. É construir uma vida tão feliz que você não precise mais olhar para trás. E naquele dia, finalmente, eu fechei essa porta para sempre. Fim.